Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu queria deixar aqui um capítulo da Bíblia, que eu estou nesse ano de 2018 dando um curso de memorização de versículos da Bíblia, capítulos e livros da Bíblia para os que se entregarem à memorização. Eu queria deixar o capítulo 11 de Hebreus aqui para a sua meditação. Se a internet me ajudar, se não ajudar, a gente não conclui não, porque eu estou devendo um capítulo da Bíblia para os irmãos. Eu queria deixar para todos os santos o capítulo 11 de Hebreus. Diz assim a Bíblia na tradução João Ferreira de Almeida: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho de seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara. Visto como antes da sua transladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, do qual artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu o poder de conceber, e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. E por isso também de um e esse já adormecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu, como as areias inumeráveis da praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo-as, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem claramente, mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrasse de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé, ofereceu a Abraão e Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar, e daí também figura ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú, concernente às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da sua morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou, encostado no seu cajado. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Pela fé, Moisés, já sendo nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porquanto viram que era um menino formoso,
e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado de filho da filha do faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé, Moisés saiu do Egito, não temendo o mandamento do rei, não temendo o mandamento do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé, ofereceu sacrifício. Pela fé, Moisés ofereceu a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não lhes tocasse. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho, como em terra seca, o que, intentando os egípcios, se afogaram. Pela fé, os muros de Jericó caíram, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo os espias em paz. Que mais direi? Faltar-me-á o tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram o reino, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram e expuseram em fuga os exércitos estranhos. As mulheres pela ressurreição receberam os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu testemunho, para que alcançasse uma melhor ressurreição. Foram cerrados, tentados, foram cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, vestidos de lobos e de cabras, desamparados, aflitos, maltratados. Outros experimentaram escárnios, e açoites e até cadeias e prisão, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas, pelas cavernas e covas da terra, provendo Deus alguma coisa melhor ao nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Está aí o capítulo 11 da carta aos Hebreus. No sábado agora eu estou deveras alegre, eu vou iniciar, não é pregar, eu vou iniciar o curso de memorização da Bíblia na Igreja União Cristã. Vai ser o meu primeiro curso aqui em Maracanã. Eu já dei esse curso na UNRAI em Lagoa dos Mercês e Itapipoca, foi muito forte, onde nesse curso eu passo algumas técnicas e depois eu cito um livro e eu vou mexendo com a sua memória. E eu mostro que não existe memória fraca, existem memórias mal treinadas. Não existe mentes ruins, existem mentes que ainda não foram trabalhadas, exercitadas. E a mente de quase todos os seres humanos, ela é preguiçosa. Ela não quer ser treinada. Então, você de qualquer idade, você pode memorizar versículos da Bíblia. Você pode, em um ano, memorizar 365 versículos. Se você quiser, facilmente. Não é difícil memorizar a Bíblia. O seu cérebro, ele é como uma criança que te obedece. Tudo que você diz, ele faz. Se você disser, eu sou fraco, eu não consigo memorizar, você não vai conseguir memorizar. Mas se você mudar, a sua forma de pensar, você vai memorizar sim versículos da Bíblia. Então, como eu estou aqui na região metropolitana de Fortaleza e Pacatuba, eu não posso estar em todos os lugares. Mas você que é aqui de Fortaleza ou do Ceará, se você deseja esse curso, então você pode sagrada, é só você querer, tá bom? Não é difícil. Então, se você deseja esse curso de memorização da Bíblia,
Só você entrar em contato comigo aqui no Facebook, que eu vou fazer o possível para memorizar. Vou falar aqui um testemunho meu. Eu entrei nas redes sociais, nem sabia disso, em 2015. Nós estamos em 2018. Nós estamos em 2018. Em 3 anos, eu já memorizei quase 19 livros da Bíblia. O livro que eu estou terminando agora de memorizar é a Carta aos Hebreus, falta só o capítulo 7. Todos os demais capítulos eu já memorizei. E não é um dom, é técnicas, tá bom? Eu não tenho dom de memorização. São técnicas, eu tenho sim técnicas de memorizações que eu aplico. E que Deus ele está me impulsionando, me inspirando a passar essas técnicas para todo o povo de Deus. No passado eu estava aqui me preparando para me pregar num congresso. E o Senhor, profundamente, através da sua voz, Ele falou no meu coração que estava chegando a hora de eu começar a dar curso de memorização da Bíblia. E eu senti que foi de Deus aquela voz. Então eu estou passando isso para todos os que desejam, tá bom? Deus pode realizar o desejo do teu coração. Se você deseja ser uma pessoa que tem muita Bíblia, muitas referências, você pode sim ser uma pessoa que vai ter muitos versículos da Bíblia, muitas referências. E se você acreditar em você mesmo, você vai memorizar capítulos e livros da Bíblia. Ok? Então quero agradecer a todos os irmãos. Márcio Gomes, presbítero, congrega na Assembleia de Deus de Agudos, Deus abençoe. Francisco Carlos, que trabalhou comigo na CPPL2, que Deus abençoe. Francisco Carlos, me leva para pregar na CPPL2, Francisco Carlos. Deus sabe, meu irmão, a vontade que eu tenho de pregar ali, Pai do Senhor. Patrício, meu grande amigo, esse é um amigo de trabalho. Esse é um amigo crente fora da igreja. Ele é crente fora da igreja, Patrício. Uma pessoa espetacular, que eu jamais vou esquecer. Patrício, meu grande amigo, doutor Patrício. Me convide um dia para comer na mesa do rei. Você é o doutor Patrício, você sabe muito bem esse mistério. Deus abençoe o pastor, o irmão Patrício, grande amigo, um arauto. Esse é um atalaia de Deus, é um guerreiro também. Tá bom, meus irmãos? Então é isso. Se você quiser memorizar versículos da Bíblia, capítulos da Bíblia, livros da Bíblia, se você querer, só os que querem, você vai conseguir memorizar. Tá bom, mesmo? De forma simples. A Bíblia não foi feita só para ler. Ela foi feita para meditar, para memorizar. Lembra-te, Deus sempre manda a gente lembrar. Lembra-te, tá bom? Então fiquem na paz do Senhor Jesus. É o que eu estava devendo, eu não sou muito de colocar vídeos ao vivo, vocês perceberam, mas é porque eu estava devendo. Eu tinha falado no programa de sexta-feira que eu ia citar o capítulo 11, alguns versículos de Hebreus eu acabei não citando, porque eu estava com a mente muito voltada à escatologia. Mas agora eu estou tranquilo aqui no meu lar, já vim de um culto abençoado, sábado a minha esposa vai estar pregando, e eu estou cheio. Daqui a pouco eu vou ler aqui um contato bíblico Isber, né, e o Donald, e vou ver aqui o que é que eu extraio aqui da vida desses comentaristas bíblicos. Fiquem na paz de Jesus. Deixa eu deixar aqui um versículo para a meditação dos irmãos. Um versículo exortativo. Tá bom? Vamos lá. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto, convém nos atentar. Vamos lá. Hebreus capítulo de número 2. Portanto, convém nos atentar. Porque nós que estamos rodeados. Vamos lá de novo. Vamos citar aqui o capítulo 12 de Hebreus, versículo 1. Diz assim, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos, pois, todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador,
olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Eu só estou de pé, irmão, porque eu olho para Jesus. Eu só tenho conservado a minha vida espiritual porque eu tenho procurado a cada dia deixar o pecado e a cada dia, irmão, lutar contra todo o embaraço. Então faça isso. Olhe não para o homem, não olhe para o homem, olhe para Jesus, porque Ele é que suportou a cruz por você, tá bom? Que Deus abençoe a todos os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Fiquem na paz, santos e santas do Altíssimo.